Paróquia São Mateus de Guariba apresenta Evangelho do Dia, com Padre Rodrigo. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, uma feliz quarta-feira a todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Evangelho de hoje escutamos a seguinte expressão: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Essa expressão significa, entre outras coisas, claro, que Jesus não promete nem garante felicidade e isenção de problemas para ninguém. Quem aceitar seguir Jesus também deverá aceitar os desafios e se despojar de muita coisa para servi-lo livremente. Jesus faz, como vemos no texto de hoje, algumas exortações que ajudam a elucidar os desafios e os compromissos do seguimento fiel e verdadeiro, para que nos momentos dolorosos de perda e de sofrimento, como por exemplo a situação de Jó na primeira leitura de hoje, nós nos sintamos fortalecidos e confiantes. O contexto do Evangelho é o caminho, é a missão. E nesse caminhar ele se depara com várias situações. A primeira é de alguém que se propõe a segui-lo onde quer que ele vá. Esse alguém somos nós quando, entusiasmados com algum acontecimento bom, um encontro movido por emoções, ou qualquer outra coisa que tenha despertado em nós o desejo de seguir Jesus, nos propomos seguir sem saber as consequências ou até mesmo por interesses. Isso parece ser um entusiasmo superficial ou o desejo de obter algo em troca que nos impede de enxergar os desafios e as dificuldades da missão. Para aqueles que querem seguir Jesus de modo alienado, ele alerta: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se o seguimos pensando em obter conforto e segurança, podemos nos decepcionar a qualquer momento, principalmente quando nos deparamos com as dificuldades e com os sofrimentos na vida. O primeiro passo é nos formarmos e nos informarmos para podermos segui-lo conscientemente sobre qual é o significado da missão. A outra situação que ouvimos é quando, apesar de termos sido chamados, convocados por Jesus para o seguimento, nós damos prioridade a outras coisas. Quando Jesus convida alguém a segui-lo, e esse alguém diz que primeiro vai enterrar seu pai para depois responder ao seu chamado, mostra que, mesmo as coisas mais elementares da nossa vida, devem ser colocadas em segundo plano quando se trata do seguimento de Jesus. Aqueles que têm valores maiores que a proposta de Jesus, esse mostra que não está apto para ser discípulo de Jesus. O terceiro episódio que nós vimos no Evangelho é daquele que, ao ser chamado,
pede para ir antes despedir-se dos seus familiares. Esse caso representa aquelas situações em que adiamos o segmento porque ainda não nos desapegamos das outras coisas, ou de situações ou de pessoas. Pode significar aqueles argumentos ou desculpas que arranjamos para não colaborar na comunidade, como, por exemplo, quando alguns dizem: quando eu me aposentar, eu vou. Aí eu vou assumir alguma coisa na igreja. Outros dizem: vou assumir quando eu estiver ganhando mais. Aí eu vou começar a colaborar com o dízimo. Outros: quando eu tiver tempo, porque atualmente eu estou sem tempo. Aí eu posso pensar fazer alguma coisa. Enfim, sempre temos um quando como pretexto ou como desculpa para não seguir a Jesus imediatamente. Para esses, Jesus diz assim: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Será que nos encaixamos em algumas dessas situações? Vale a pena pensar nisso. O importante para o seguimento é o compromisso e o desapego, como encontramos na palavra de hoje. Peçamos a Deus então a fé e a paciência de Jó, como na primeira leitura de hoje, diante das dificuldades no seguimento de Jesus, para que possamos responder aos desafios com força e com coragem. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Você ouviu Evangelho do Dia com Padre Rodrigo. Realização: Paróquia São Mateus de Guariba.